Chegamos ao segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina, onde estamos considerando acerca da superioridade do sacrifício de Cristo. Nesse segundo tópico, nós vamos considerar um sumo sacerdote totalmente qualificado. Somente quem pode redimir o pecador e por quê? Só Jesus, só Cristo. Ele pode redimir o pecador. Porque os anjos se ofereceram, né? Para morrer pelo pecador, pelo homem, né? Mas Deus disse, não, vocês não. Não foi vocês que criaram o homem, né? Então, somente alguém que criou o homem e que se ofereceu para dar vida pela humanidade poderia salvar o pecador, né? Agora, e por quê? Porque nele, em Cristo, não havia mácula, não havia pecado, né? Ele foi perfeito, né? Aqui na Terra durante os 33 anos, né? E, inclusive, a notinha linda, né? Diz, Cristo não foi obrigado a se submeter a qualquer exigência. Ele tinha poder para dar sua vida e tornar a tomá-la. Não foi obrigado a empreender a obra de expiação. Pelo contrário, ele se ofereceu voluntariamente. Sua vida tinha valor suficiente para resgatar o ser humano à sua condição decaída. Aqui na Terra, muitas vezes, Luzerley, quando alguém é convocado para a guerra, ele é obrigado a ir, né? Você não paga ou vai preso, ou paga uma multa, né? É obrigado a ir para a guerra para lutar, vencer ou morrer. Mas Cristo não. Ele se ofereceu voluntariamente, por amor a cada um de nós, por amor à humanidade, né? E deu a vida para nos salvar, né? Exatamente. E é importante também pensarmos que esse sumo sacerdote, né, Jesus Cristo, a linguagem aqui de Hebreus em vários momentos apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote, mas também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era Deus, ele era o Criador, ele é o Criador de todas as coisas, né? E que se ofereceu pela sua criatura. Cristo não foi alguém que foi criado por Deus para ser o sacrifício da humanidade, mas é o próprio Deus que se oferece em sacrifício, né? Então vale ressaltar isso para nós também compreendermos que nessa disposição é Deus que se dispõe, é o Criador dando a vida pela sua criatura, é aquele que nos fez dando a vida por aquele que se rebelou contra aquele que o fez, né? Porque o homem, na sua escolha pelo pecado, ele estava manifestando ou foi uma atitude de rebelião contra o seu próprio Criador. Mas esse Criador ama essa criatura. E ele se dispõe, não, eles estão rebeldes. Outra passagem das Escrituras ainda faz menção de que, ainda nós não desejando essa reconciliação, nós não desejando esse amor, não desejando isso, mas Deus fala, não, mas eu vou lá fazer a minha parte, vou atraí-los para que possam, então, ter uma segunda chance. Exato. Agora, eu acho interessante que essa mesma voluntariedade de Cristo em dar a vida por nós, teria que partir de mim também, de nós. Olha, eu vou servir a Jesus com prazer, com alegria, porque Ele fez tudo por mim. Exato. Ele não merecia morrer a morte como Ele morreu, né? Eu vir nesse mundo 33 anos sofrendo por nós. Mas é eu que deveria sofrer. Sim. E Jesus fez tudo, agora eu não vou fazer nada. Ou seja, ele convida, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas muitas das pessoas ficam assim, eu vou ou não? E ficam ali parados, né? Esperando uma ocasião e muitas vezes passa a oportunidade, né? O tempo de graça. Exatamente. Vamos à pergunta B. O que concedeu autoridade a Cristo para ser nosso sumo sacerdote? Bem, o que concedeu autoridade a Cristo foi, além da comunhão com a divindade, né, que havia entre Cristo, o Pai e o Espírito Santo, foi sua vida perfeita, né, que concedeu autoridade para ele ser nosso sumo sacerdote. E a vitória que ele obteve contra o pecado. E até esse verso bíblico diz aqui uma parte, mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, ou à direita de Deus. E daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação
aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então aqui mostra que Jesus, ele agora tem esse direito, né, de estar direito do Pai, uma vez que ele venceu na cruz do Calvário, né, Sim. por nós, e ele está ministrando no santuário celestial, lá no Desejado das Nações, na edição antiga, na parte 148, fala que enquanto Cristo ministra no santuário de cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro de sua igreja na terra. Olha só. Ainda, ele é ministro no céu e também aqui na terra. Sim. Ministrando em nosso favor. Maravilha, né? Exatamente. Isso é muito bom. Agora aqui, esse verso fala assim, muitos falam, o que é o escabelo dos seus pés, né? É um banco baixo, pequeno, que punhava um descanso O descanso dos para pés. descansar os pés, né? Uma mesinha pequena, talvez como essa, assim, para descansar os pés, né? E também aqui fala com uma oblação, porque com uma só oblação aperfeiçoou, né? Ou seja, a oblação é uma oferta, né? Sim. Uma só oferta ele aperfeiçoou, né? Isso. Então, diferentemente dos animais que a cada pecado deveriam ser oferecidos e em si mesmo não existia o valor, porque era apenas um símbolo de algo futuro, mas de toda forma constantemente eram oferecidos esses sacrifícios. Mas em Cristo, apenas um único sacrifício foi suficiente para pagar a culpa do pecado de toda a humanidade. Tem um texto que aparece em uma das nossas lições, ou anteriores ou posteriores, agora eu não me recordo, que faz menção que não existe nenhum pecado que a humanidade cometeu que sacrifício não tenha pago, que Jesus não tenha pago através do seu sacrifício na cruz. Não posso então, perdoar. todo e qualquer pecado, por mais grave que nós entendamos, não, mas será que Jesus pagou por aquele pecado? Algo que de repente na nossa mente assim é algo extremamente estranho, né? ruim, né? Jesus pagou por aquele pecado. Se aquela pessoa se arrepende daquele pecado, daquilo que ela cometeu, Jesus pagou por aquele pecado. Exato. Através do seu sacrifício na cruz. É verdade. Mas daí vem o ponto, né, que a pergunta nos chama a atenção, de que o que concedeu autoridade para que Jesus, então, fosse esse sacrifício perfeito em nosso lugar, foi o fato de que durante todo o seu ministério, além dele ser Deus, mas durante todo o seu ministério nessa terra, sofrendo os piores ataques de Satanás, com as piores tentações. Em outras lições que nós já estudamos aqui, isso foi bem enfatizado. Jesus sofreu aquilo que ser humano nenhum sofreu de Satanás, em termos de ataques, em termos de tentação. O próprio Satanás tomou essa responsabilidade em suas mãos. Ele não delegou a nenhum anjo mau de infligir as piores tentações a Cristo. Mas Satanás saiu perdedor. E Jesus vitorioso. Então ele sofreu, enfim, os piores ataques, né, como já mencionamos. E ele saiu vitorioso sobre cada um deles. E como um cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula, ele foi, então, sacrificado por nós na cruz do Calvário. Isso, inclusive, tinha o seu símbolo no passado, né? O cordeiro que deveria ser oferecido em sacrifício, ele não deveria ter mancha, não deveria ter nenhum defeito, nenhuma marca. Deveria ser uma ovelha perfeita. Perfeita. Porque apontava para Cristo, esse ser perfeito que viria para morrer por toda a humanidade. E ele veio, viveu, teve essa vida perfeita e morreu por nós. Exato. Lembrei lá do acontecimento de Abraão e Isaac, né? Lá no Monte Moriá, quer dizer, Isaac lá em cima do altar da lenha, e estava para imolar ele, e de repente o anjo bradou que não fizesse aquilo, não tirasse a vida do garoto, e logo apareceu o que atrás? Um cordeiro. Exato. E Abraão, então, lembrou, poxa, é uma representação do próprio Cristo. Do substituto. Viria morrer em favor da humanidade, um substituto, né? Então, tudo aqueles símbolos, aqueles acontecimentos, sempre apontavam para Cristo, né? Para Jesus. Né? Exatamente. Agora, pergunta C. Por que, sendo totalmente inocente, Cristo morreu na cruz? Veja que interessante, né? O primeiro Adão, ele caiu em pecado, não venceu Adão e Eva, né?
E agora Cristo veio como representando o segundo Adão, né? Para mostrar à humanidade que é possível, né? Dar uma vida exemplar, um testemunho, vencer as dificuldades, as tentações e, ao mesmo tempo, vencer o pecado, né? E, então, agora, por que, então, sendo totalmente inocente, Cristo morreu na cruz, né? Claro que não merecia morrer na cruz, porque ele é inocente, não tinha pecado, mas por amor a nós, tinha que alguém dar a vida em favor da humanidade. E tinha que ser alguém inocente, né? Alguém inocente. Porque se não fosse inocente, o sacrifício não teria validade para a humanidade. Exato. Inclusive, Luzirley, eu lembro de uma história que aconteceu muitos tempos atrás, em certo país, daquele homem que foi chamado para ir à guerra. E ele tinha a esposa muito doente, muito enferma, precisava de um cuidado especial, talvez não tivesse parentes próximos. E agora ele pensou, e agora? Eu vou à guerra, um lugar distante, eu sou um reservista, preciso ir, mas a minha esposa vai perder a vida aqui sozinha, doente. E aí um vizinho soube, um amigo dele, né? Falou, olha, faz o seguinte, cuide da sua esposa, eu não fui chamado, mas eu vou no seu lugar. Eu vou dar a vida no seu... Ou melhor, eu vou lutar em seu lugar. Claro, ele não pensava em perder a vida, né? Sim. Vai para lutar e voltar feliz para casa, né? Depois de uma vitória. Mas passado algum tempo, ele ficou sabendo que aquele amigo seu que foi para a guerra morreu lá na batalha. E agora ele ficou muito sentido. Como pode um inocente, ou seja, uma pessoa que foi no meu lugar, não era ele para ir, era eu. Eu fui chamado, eu sou o reservista que deveria ir. Como pode? E agora diz que ele caminhou muitos quilômetros para ir até esse local onde estava ali sepultado o seu amigo. E ali ele chorou muito, né, dizendo, poxa, ele morreu no meu lugar. Né? Ele ficou muito grato com isso, né, porque alguém deu a vida no seu lugar para ele salvar, para ajudar a sua esposa. Né? Quer dizer, isso ilustra o que Jesus fez por nós. Sim. Se todos pensassem assim, poxa, mas Jesus, sendo inocente, o dono do universo, veio a este mundo, deu a vida por mim. Poxa vida, que gratidão, né? O que eu devo fazer a Ele? O que Ele pede de mim, da minha pessoa, né? Então, queridos internautas, nós precisamos fazer uma entrega total a Jesus, porque o grande amor que Ele revelou na cruz por nós é imensurável, né? É muito grande, né? Exato. O último parágrafo da nota, texto do desejado, nos diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos ser tratados como Ele merecia. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não havia participado, para que fôssemos justificados por sua justiça, a qual não tínhamos direito. Sofreu a morte que era nossa, para que pudéssemos receber a vida que era dele. Então, aqui exatamente essa substituição, né? Jesus sofreu o que merecíamos para que nós pudéssemos ser tratados como Ele merece ser tratado. Exato. Jesus veio, deu a sua vida por nós, para que nós, sendo perdoados, pudéssemos alcançar o direito aí da vida eterna. Morreu a morte que nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós precisamos pagar essa dívida, né? Mas Cristo vem, paga essa dívida em nosso lugar, para que nós tenhamos a esperança, a expectativa da vida eterna. Muito bem, assim nós fechamos esse segundo tópico, que falou sobre um sumo sacerdote totalmente qualificado. E eu quero perguntar para você, internauta, pedir para que você escreva nos comentários deste vídeo, no chat desta transmissão também, o quanto você sente ou impacta na sua vida esse vislumbre do sacrifício de Cristo em seu lugar. Você tem de fato valorizado? Você tem amado esse aspecto aí da redenção, do fato de Jesus ter morrido no seu lugar, como alguém inocente, dando a vida por eu, por você, por nós que somos pecadores. Nós não merecemos esse tratamento, mas Deus fez por isso. Como você vislumbra isso? Como você
percebe esse grande amor que Cristo manifestou em morrer em nosso lugar. Compartilhe conosco, compartilhe as suas percepções, os seus pensamentos relacionados a esse ponto.